deseja se autopromover. Você conhece pessoas assim? Que toda conversa ela sempre quer se autopromover, mostrando que ela sabe mais e que ela tem a última palavra. Eu já ouvi certas pessoas dizerem assim: bom, pastor, modéstia à parte, eu sou bom nisso. Isso nós entendemos como presunção. Você pode ser bom nisso, mas você não precisa falar: modéstia à parte, eu sou bom nisso. Ou seja, é a pessoa querendo se exaltar. Meus irmãos, a presunção vem de um entendimento errado de nós mesmos, de nossas ambições. A presunção é assegurar a nós mesmos que o tempo está do nosso lado, à nossa disposição, e que nós é que controlamos tudo. Presunção é fazer dos nossos planos como se estivéssemos no total controle do futuro. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, porque eu vou conseguir. Ou seja, eu tenho poder, eu tenho capacidade e vai acontecer. Isso é presunção. Presunção é viver como se a nossa vida não dependesse de Deus. Portanto, meus irmãos, presunção é sim um sério pecado na nossa vida. Porque a presunção nos leva a tomar em nossas próprias mãos a decisão que queremos, planejar, comandar a vida sem precisar de Deus. O presunçoso é aquele que olha para a vida como um contínuo direito e não como uma misericórdia dada por Deus a cada dia. A vida é minha, eu tenho todo o direito, eu farei isso, eu farei aquilo. Esse é o presunçoso. E a presunção atinge a nossa agenda, porque nos faz tocar a vida, pensando no hoje, no amanhã, e vamos fazendo todos os projetos que queremos, falando, eu vou fazer e ponto final. É isso que Tiago falou aqui do presunçoso. Ele diz que o presunçoso vai dizer o seguinte: hoje ou amanhã iremos, faremos, passaremos um ano, negociaremos, ganharemos. Ou seja, é a pessoa que já determinou o que ela vai fazer no futuro. Então a presunção, ela toca nas nossas habilidades. Quando nós dizemos, eu negociarei, eu ganharei, eu vou ser bem-sucedido. Irmãos, obviamente, Tiago aqui não estava combatendo a questão do planejamento. Não é isso. O que o Tiago estava combatendo aqui é o planejamento sem levar Deus em conta nele. É eu e você planejarmos algo para a nossa vida sem dizermos para Deus, Deus, é a tua vontade. Deus, é isso que o Senhor quer. Irmãos, é muito claro que a vida é feita de escolhas. Eu e você temos que tomar decisões, nós temos que realmente escolher algo, temos que ter alvos, temos que ter planos, temos que ter sonhos. Isso é saudável, isso é louvável. O que nós não podemos é ter presunção. E a pergunta que nós temos que responder aqui, com a ajuda de Tiago, é como eu e você podemos ser aprovados diante da presunção. E aqui então nós vamos entender esta última perícope que Tiago escreveu. Em primeiro lugar, Tiago nos ensina que nós somos aprovados nesse teste diante da presunção quando eu e você compreendermos a nossa insignificância. Ou seja, eu e você somos pó, e a Bíblia diz que ao pó nós voltaremos. Olha o que ele disse no versículo 13, vamos ler? Ei agora, que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, contrataremos, ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se dissipa, desvanece. Irmãos, eu acho interessante que Tiago nos ensinou sobre tudo que envolve a nossa vida. A questão de lidar com o hoje, a questão de lidar com o amanhã, comprar, vender, ter lucros, perder, estar aqui, estar acolá, viajar de avião, viajar de navio, viajar de carro. Ou seja, o que Tiago está falando é que a vida é feita de pessoas, de lugares, de atividades, de alvos, de dias, de anos. Todos nós temos que tomar decisões, todos nós andamos de um lado para o outro a cada dia, a cada semana, a cada mês, a cada ano. Mas a grande questão é, o que adianta se preocupar tanto com essas coisas, com tantos problemas que você e eu temos para resolver, se nós não sabemos se vamos estar vivos amanhã? Pense naquilo que está tirando a sua paz nessa noite. De repente aquela dívida, né? E aí você diz, como disseram para mim esses dias, pastor, eu nem sei se eu tenho dívida, eu tenho a dúvida, que eu já não sei nem mais o que eu pago, né?
O que eu pago primeiro? É isso ou aquilo, né? Então, na verdade, você já está remoendo algo que nem aconteceu. A conta vai vencer amanhã ou depois da manhã e você já está se matando hoje. Você nem sabe se estará vivo amanhã, nem eu. Ou seja, nós temos que entender que a nossa vida está inteiramente nas mãos de Deus. E aí Tiago então está falando sobre a brevidade da vida. Vocês podem ver que no verso 14, na parte B, ele está comparando a vida como uma neblina. Vocês já viram o russo, né? Que do nada ele aparece, né? Eu tenho aprendido aqui sobre o russo e é engraçado você ver. Dali a pouco some de novo, não é assim? Dá um vento, ele vai embora. Ou seja, Tiago fala, a nossa vida é igual uma neblina. Nós estamos aqui agora. O que garante que a gente vai viver? O que garante que nós vamos fazer aquela viagem? E o que me chama a atenção é que Tiago nos faz lembrar do livro de Jó. Que Jó, ele simplesmente vai trabalhar de uma forma clara e vívida sobre a brevidade da vida. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Jó, capítulo 7, versículo 6. Jó, capítulo 7, versículo 6. Olha o que Jó vai falar ali a respeito da vida. Os meus dias são mais velozes do que a laçadeira do tecelão. Olha que coisa interessante. Meus dias correm depressa, igual a lançadeira do tecelão. Ele estava dizendo o seguinte, a vida voa. Olha o que Jó ainda vai dizer, no capítulo 8, verso 9. Leiam comigo, por gentileza. Jó 8, verso 9. Nossos dias sobre a terra são como uma sombra. Meu dia e o seu dia é como uma sombra. O sol está batendo, a sombra está ali. Dali a pouco o sol muda de posição e a sombra some. Olha o que Jó vai falar no capítulo 9 agora. Veja o verso 25. Jó 9, 25. Os meus dias são mais velozes do que um corredor. Os meus dias passam tão rápido, muito mais do que um corredor. Ou seja, eu estou vendo que a vida está passando com rapidez. E olha ainda mais incrível, Jó falando no capítulo 14, verso 1 e o verso 2. Ele diz assim, o homem nascido da mulher é de quantos dias? Poucos dias, e cheio de inquietação. Nasce como a flor, murcha, foge também como a sombra e não permanece. Sabe o que Jó está dizendo? A nossa vida voa, a nossa vida é como uma flor, a nossa vida murcha com rapidez. Dali a pouco você vai olhando para trás, você vê os anos e você sendo privilegiado por Deus, pode chegar aos 80, aos 90 e até 100, alguns até estão conseguindo passar aos 100, mas uma hora a pessoa vai partir, se Cristo não voltar, uma hora vamos morrer. Ou seja, a vida é breve. E por que estamos vivendo esta brevidade que temos, que é a vida, com tanta angústia, com tanta depressão, com tanta tristeza, porque não estamos conseguindo aquilo que tanto desejamos? Então Tiago estava dizendo exatamente isso. Por que você se preocupa tanto com isso? Ao invés de viver a vida, celebrar a vida e viver na presença do Senhor. Moisés, ele pôde escrever nos Salmos, lá de número 90, o versículo 9 e o 10, que vale a pena você marcar na sua Bíblia. Salmos escrito por Moisés, Salmo 90, verso 9 e o verso 10. Olha o que Moisés falou ali. Acabam-se os nossos anos como um suspiro. É assim a nossa vida, como um suspiro. E depois ele diz, pois passa rapidamente e nós voamos. Salmos 90, 9 e 10. Ou seja, a nossa vida é como um respiro, a nossa vida voa. Meus queridos irmãos, nunca nos esqueçamos disso. A vida é breve. A gente não pode desperdiçar a nossa vida porque nós estamos aborrecidos, chateados, angustiados. Tem pessoas que toda vez que você encontra ela não fala outra coisa, não dizer, a minha vida está difícil, eu estou com problema de saúde, o meu filho não fala comigo, eu não falo com a minha mãe, eu não falo com o meu pai, eu estou com problema na empresa, eu estou endividado. A pessoa não tira uma palavra para dizer, louvado seja o Senhor, Deus me deu vida, Deus me deu condições de estar andando, eu tenho emprego, eu tenho uma casa, eu estou tendo o que comer, eu louvo a Deus porque eu tenho o que vestir, eu
eu tenho a minha salvação que Cristo me deu, eu estou tão feliz porque Jesus me amou e se entregou por mim, eu sou salvo para sempre, e eu tenho uma linda família, a igreja de Jesus, que coisa gostosa. E mais, todas as manhãs, as misericórdias de Deus têm sido renovadas sobre minha vida, louvado seja o nome do Senhor. Você encontra pessoas que falam isso com você? Diariamente, você viu o discurso lá do político? Você viu o que aconteceu com o meu time de futebol? Você viu o Brasil? Deixa para lá, né? Brasil e Paraguai, né? Eu acho que ninguém perdeu tempo, mas alguns falam, eu perdi meu tempo. Não, você assistiu como patriota, mas isso vai mudar em que a sua vida? Então as pessoas perdem tempo para falar o que é negativo. Irmãos, para que gastarmos tempo com desavenças? Para que gastarmos tempo com falta de paciência? Para que gastarmos o tempo com a nossa ansiedade? Para que gastarmos o tempo com aquela mágoa que está corroendo o nosso coração? Para que gastarmos o tempo falando mal de quem nos feriu? Me catala leite, lembram? Você gasta tempo, você está perdendo a sua vida, de celebrar a vida, falando de alguém. Para que gastar tempo naquilo que é temporário? É por isso, irmãos, que nós temos que lembrar dessa frase: eu preciso fazer a minha vida valer a pena. Vamos falar juntos? Eu preciso fazer a minha vida valer a pena, e ela só valerá a pena se Jesus for o centro da sua história. A nossa vida, ela é maravilhosa. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Provérbios. Provérbios 27, verso 1. Olha o que diz ali. Eu acho incrível que essa incerteza da vida, nesse verso 14 de Tiago 4, eu vejo ele citando esse texto de Provérbios. Provérbios 27, verso 1. Vamos ler? Não te glories no dia de... Por quê? Não sabes o que produzirá o dia. Ou seja, o texto de Provérbios narra sobre os negociantes que estavam fazendo planos, pensando, daqui a um ano nós vamos conseguir tanto em dinheiro, eu vou conseguir tanto no meu caixa, ou seja, eu vou garantir um futuro melhor para a minha vida, para a minha família, nós iremos, permaneceremos, compraremos, teremos lucro. Só que a vida é frágil, você tem que planejar, amém, isso é saudável. Mas o problema é quando o planejamento se torna o foco da sua vida e Deus está fora dele. Olha o que Jesus falou lá em Lucas 12. Abra sua Bíblia por gentileza. Lucas capítulo 12, verso 16 a 21. Lucas 12, 16 a 21. Diz assim, Lucas 12, 16 a 21. E propôs-lhe uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, ou seja, presunção, dizendo: que farei? Eu não tenho onde recolher meus frutos. Ou seja, eu tenho muito, não sei nem onde colocar. Verso 18. E direi: farei isto, derrubarei meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades, meus bens. E vou dizer para minha alma: alma, tens em depósito muitos bens, e para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse, verso 20, o que? Insensato ou louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, e para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros, e não é rico para com Deus. Meus queridos irmãos, o presunçoso é aquele que pensa que pode administrar o seu futuro. Isso é tolice. O nosso futuro está nas mãos de Deus. O que nós temos que fazer é trabalhar, nos esforçar, planejar, mas e colocar tudo nas mãos do Senhor, conforme diz Provérbios 16:3. Consagre a Deus tudo o que você faz e você será bem sucedido. Você crê nisso? Então consagre a Deus. Lute, faça o melhor, mas não deixe que toda essa busca por uma vida melhor tire de você o melhor de Deus, a sua própria vida, o hoje, este momento de desfrutar. É isso que Tiago falou. Porque quem somos nós? Nós somos insignificantes, nós somos pó, nós somos mortais. Por que estamos perdendo tempo com aquilo que não vai nos ajudar amanhã? Primeira lição. Segunda lição que Tiago nos ensina aqui,
que eu e você somos aprovados nesse teste da presunção quando temos consciência da nossa total dependência de Deus. Você pode dizer agora, com confirmação mesmo, sincero: eu dependo exclusivamente de Deus. Você pode dizer isso? Pastor, eu dependo exclusivamente de ter um namorado. Eu quero ter uma namorada. Eu dependo de me casar um dia. Ah, pastor, você é a pessoa mais feliz do mundo. Eu não vejo a hora de me casar, né, Pedro? Eu quero me casar, eu quero fazer aquela viagem. Ah, o meu sonho é conhecer os Estados Unidos. Meu sonho é conhecer o Canadá. Amém, sonhe, lute por isso. Mas a sua vida não será vida por causa disso. Isso são complementos da sua história. Então, na verdade, vejam só. Tiago estava falando, nós temos que depender de Deus em tudo o que fizermos. Olha o verso 15. Em lugar do que devia dizer, porque eu vou fazer isso, fazer aquilo, o que Tiago nos ensina? Se o Senhor quiser, se vivermos, faremos isso ou aquilo. Você tem esse costume? Se Deus quiser, eu vou dar um pulo no rio amanhã. Se Deus quiser, amanhã eu vou trabalhar. Se Deus quiser, amanhã eu vou estudar. Se Deus quiser, amanhã eu vou aprender a tocar piano igual o irmão Júlio. Se Deus quiser, eu vou vender, eu vou negociar, eu vou casar. Ou seja, se Deus quiser, não porque eu quero. Meus irmãos, a frase que nós temos que guardar aqui é: a vida não é incerta para Deus. Vamos falar juntos? A vida não é incerta para Deus, mas a vida é incerta para nós. É por isso que somente quando estamos dentro da vontade de Deus, no centro da vontade de Deus, é que eu e você podemos ter confiança de um futuro abençoado. O meu futuro e o seu futuro só será abençoado porque todo o nosso futuro já está completamente nas mãos de Deus. Foi isso que Jeremias disse lá no capítulo 29. Leia o versículo 11, por gentileza. Jeremias 29, 11. Ele está dizendo da parte do Senhor para o povo de Israel e também para mim e para você aqui neste momento. Porque eu bem sei o pensamento que eu tenho a respeito de vocês, diz quem? O Senhor. Quais são os pensamentos de Deus sobre a minha, sobre a sua, sobre a nossa vida? Pensamentos de paz, de bem e não de mal, para vos dar um futuro que você deseja. Olha que coisa linda. Deus conhece tudo ao nosso respeito. E Deus, somente Deus, tem um plano para o nosso futuro. E o plano que Deus tem para mim, o plano que Deus tem para você, vai resultar em paz, em bênção, em bem. Irmão Jeremias estava aqui agora experimentando um Deus que trouxe esperança em meio ao caos da incerteza do cativeiro babilônico. Ele estava dizendo para o povo: olha, Deus está dizendo o seguinte: vocês estão com medo, o cativeiro está dando pavor para vocês hoje, vocês estão cheios de incertezas e inseguranças. Acalme o coração. Deus tem o controle da nossa vida e Ele está mandando dizer: Ele tem um pensamento de paz, um pensamento bom. Ele está preparando um futuro glorioso, abençoador para cada um de nós. Sabe o que é isso? É você andar no meio do caos, no meio da tribulação e fixar os olhos e dizer: eu sei que o meu Redentor está vivo. Eu sei que o meu Redentor tem controle absoluto da minha história. Eu sei que nenhum fio de cabelo cairá da minha cabeça sem que Deus não saiba. Eu sei que o meu Deus me sustentará. Ele firmará os meus pés. Ele jamais me abandonará. Aleluia! É essa convicção, é esta certeza. Aquele povo sabia que eles mereciam cativeiro, porque eles tinham pecado, tinham falhado, tinham planejado a vida deles na contramão da vontade de Deus. Mas agora eles estavam arrebentados, agora eles sabiam que tinham pecado e eles estavam com o coração quebrantados. E naquele momento Jeremias traz uma palavra de esperança: olha, vocês acham que o futuro não tem mais jeito, que vocês não vão ter mais esperança, que vocês não vão conseguir voltar? Pense numa coisa: o Senhor está proporcionando para nós pensamentos de bênçãos. Deus está preparando para nós um futuro abençoador. Sabe, meus irmãos, talvez seja isso que eu e você temos que ter no nosso coração. As coisas estão difíceis,
os relacionamentos familiares estão difíceis, as contas não param de crescer, então para de fazer também. Converse com o irmão João Carlos, né? Administre bem suas contas, né? Você começa então a analisar e dizer: Senhor, eu quero que o Senhor seja de fato o meu administrador. É o Senhor que cuida da minha vida. Senhor, eu não vou fazer essa dívida sem primeiro orar. É, Senhor, da tua vontade eu comprar esse celular em 10 vezes, 20 vezes. Pastor, até isso. Porque qualquer centavo que sai do nosso bolso, tudo isso vai resultar em quê? Em dívidas. E o dinheiro que eu e você ganhamos diariamente ou mensalmente, quem que nos deu? Foi a nossa capacidade? Quem que nos deu vida? Quem que nos deu saúde? Quem que nos deu um emprego? Foi Deus. Então tudo pertence a Deus. E às vezes nós queremos negociar as coisas, batendo no peito, não, porque é meu salário, porque eu trabalhei. Não, você só trabalhou e só tem salário, porque Deus te deu condições. Ou seja, é você depender de Deus. E eu aprendo com aquilo que Tiago fala, que ter paz não significa ter ausência de conflito. Pelo contrário, paz é exatamente enfrentar conflitos diários, mas ter um autocontrole e ter a segurança de que Deus está cuidando da sua vida. Será que você consegue descansar nisso? Deus tem cuidado da sua vida. Nada está fora do controle do Senhor. Meus irmãos, nesse contexto aqui, aquele povo estava vivendo um período de insegurança, o povo de Deus, os cristãos que foram dispersos pela Ásia. Tiago chamou a atenção deles, e Tiago começou a falar: gente, por favor, vocês precisam entregar a vida para o Senhor, vocês precisam entender que o nosso futuro está nas mãos de Deus, e depois nós estaremos eternamente com Cristo nos céus. E aí eu pergunto para vocês: vocês acham que Deus quer um futuro frustrado para você e para mim? Deus quer um futuro de bênçãos. E se eu e você cremos que o nosso futuro será abençoado, por que estamos ansiosos pelas coisas deste mundo? Meus irmãos, a esperança que nós temos que ter é que o nosso Deus, no tempo certo, Ele vai intervir. A hora de Deus é perfeita, a maneira de Deus trabalhar é a maneira mais linda e poderosa sobre as nossas vidas. Descanse no Senhor, confie no Senhor e entenda que Deus precisa ser o centro da nossa vida. Depois, a última lição. Tiago nos ensinou que nós somos aprovados nesse teste diante da presunção quando nós entendemos que temos que ter consciência da fragilidade da nossa vida. Talvez você até saiba: pastor, eu sei, mas você tem consciência da fragilidade da sua vida? Olha o verso 16. Mas agora vos gloriais. Alguém tem outra expressão, além desta palavra, gloriais? Se orgulhando. Jactância. Essa é uma expressão bem antiga, né? Outra versão, aqui já está sendo projetado vanglória, né? Pretensões. Aqui está a palavra kaikresis no grego. Kaikresis quer dizer ostentar, querer glória para si. Você conhece alguém que gosta de ostentar? É aquela pessoa que faz questão de mostrar que ela comprou um sapato novo. Você conhece gente assim? E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem? O que foi? Não, nada, deu uma cãibrazinha aqui agora, né? É aquela pessoa que tem prazer de mostrar o celular novo, né? E aí, pessoal, tudo bem? Dá licença, ligar para a mamãe. Ó, já ligou. Ai, meu celular novo, gente, desculpa, só um instantinho. Oi, mãe. Você conhece gente assim? A pessoa gosta de se exibir. Se a pessoa canta bem, ela quer se exibir. Aí ainda... O Júlio fala: aqui você não dá essa voltinha, mas a pessoa vai dar a voltinha, porque ela quer se exibir ali. Não é assim? Imagina um Tiago, de repente, pega ali e dá aquela virada na baqueta, né? Batei a pau, hein? Toquei muito! Ostentação. Agora olha o que Tiago está dizendo: mas agora vocês vos gloriais, ou seja, vocês estão ostentando, querendo glória para si. Mas querer glória para si em quê? Ele continua dizendo: em vossas presunções. Algumas versões vai estar a palavra pretensões. Alguém tem outra versão além de presunção e pretensão? Ou todos têm a mesma palavra? Pretensão ou presunção? Aqui está a palavra alazoneias. Alazoneias significa
conversa de fanfarrão, insolente, arrogante, alguém que confia demais em si mesmo. Olha o que ele está dizendo: você está ostentando toda a sua arrogância, você está ostentando toda a sua conversa de fanfarrão, você está totalmente colocando e ostentando a sua insolência diante do próximo. Você é muito autoconfiante, você acha que é a última bolacha do pacote, ou o último biscoito do pacote. Meus irmãos, Tiago está dizendo exatamente isso, e olha o que ele vai falar no final desse verso 16. Ele usa a mesma palavra caicreses, que é a palavra ostentar. Ele vai dizer, toda a glória, ou seja, toda a ostentação, toda pessoa que quer glória para si, com a sua arrogância, com a sua insolência, com a sua fala fanfarrona, é uma ação de quem? De Deus ou do diabo? Do diabo. A pessoa que se exalta, toda essa vanglória, é exatamente uma obra maligna. Vocês conseguem ver que coisa séria que Tiago está dizendo aqui? É por isso que a presunção no ser humano, ela simplesmente tenta maquiar a fragilidade do ser humano. O ser humano se esquece que é frágil, o ser humano se esquece que é limitado, o ser humano se esquece que a qualquer momento vai virar uma fumaça desaparecendo no ar. Irmãos, Tiago estava dizendo que nós não podemos controlar os eventos futuros, nós não podemos bater no peito e dizer, eu farei isso, eu farei aquilo. Ou seja, nós não temos capacidade para entender o que será do futuro, muito menos controlá-lo. Isso é presunção, presunção é pecado. E aí a pessoa que é presunçosa, ela acaba querendo ser como Deus, porque só quem conhece o futuro, nem o diabo conhece. O diabo não é onisciente, irmãos. O diabo não é onipotente, o diabo não é onipresente. O diabo tem muito poder? Tem, mas ele jamais será igual a Deus. Ele quis ser, por isso foi expulso do céu. Mas quando a pessoa ela se sente assim, eu sou melhor, ou eu falo melhor, ou eu prego melhor, ou eu canto melhor, ou eu faço essa pintura melhor do que todo mundo. Se fosse eu, modéstia à parte, teria ficado muito mais bonito. Presunção. É a pessoa que quer se colocar como alguém muito acima dos outros. E aqui Tiago diz, quem faz isso está debaixo de uma obra maligna. Sabe por que é maligna? Porque quem cuida da nossa vida é Deus. Quem faz a história da nossa vida é Deus. Se Deus quiser agora fazer o meu e o seu coração parar por 5 minutos nesse momento, o que vai ser da gente? Se Deus tirar o nosso ar nesse momento, por 5 minutos, vai sobrar alguém aqui? Nós vamos morrer. Lembra que nós estudamos no versículo 11 e 12 da semana passada, desse mesmo capítulo 4? Tiago disse o quê? Que julgar o próximo é querer ser um diabo. Lembram disso? Quando alguém olha para alguém e julga aquela pessoa, você se torna como um Deus, porque você quer ser o justo juiz. Quem somos nós para sermos justos juiz? E se nós queremos ser como Deus, nós estamos nos tornando um demônio, porque o diabo quis ser igual a Deus. Meus irmãos, é por isso que eu entendo Tiago dizendo que planejar o futuro é saudável, mas planejar o futuro sem Deus é querer tomar o lugar de Deus, é dizer, Deus, eu determino, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou casar com fulano, eu vou comprar aquele carro, eu vou viajar, e é assim que o senhor tem que aceitar. Quem somos nós para falar isso para Deus? Meus irmãos, se eu creio, e você também, e Ele é, como a Bíblia diz, que Deus é eterno, que Deus é onisciente, que Deus é onipresente, pode estar em qualquer lugar, que Deus é onipotente, é todo poderoso, tanto passado, presente e futuro, estão nas mãos do Senhor. Ele reina, Ele tem domínio absoluto. O que Tiago estava dizendo, qualquer tentativa para achar que você vai ter uma segurança longe de Deus é pura ilusão. É ostentar algo que você não vai manter por muito tempo, porque nós somos frágeis, nós vamos passar. Nós não somos melhores do que ninguém, nós temos nossas fraquezas, dificuldades, mas quando nós temos temor a Deus, Deus faz do fragilizado uma pessoa forte e imbatível.
Quando nós estamos na presença de Deus, Deus faz de uma pessoa fracassada e humilhada alguém honrado, como foi com Jabes. Lembram de Jabes? Deus pode reverter toda a tragédia em bênçãos. Deus tem poder para mudar a história da sua vida. O grande problema aqui é quando nós conhecemos isso, mas não vivemos isso. Olha o que Tiago encerra falando no verso 17. Vamos ler juntos? Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Pastor, mas o que eu posso fazer que eu não estou fazendo? Bom, você tem conhecimento de que Deus é amor. Você consegue viver esse amor de Deus na prática? Eu tenho vivido esse amor de Deus na prática quando alguém me fere, quando alguém me magoa. Aí meu coração fica ali machucado e eu quero vingança sobre aquela pessoa. Quando eu conheço a vontade de Deus através da Bíblia e deliberadamente eu desobedeço, eu estou fazendo o quê? Eu estou simplesmente praticando o que é mal. Eu conheço o que é certo e faço o que é errado. Deus fala que você e eu temos que viver como aqueles que nasceram de novo. Somos templo do Espírito Santo, tendo uma vida santa. E aí a gente vive no pecado, tem prazer no pecado, está sempre pronto a cometer o pecado. Como que o Espírito Santo está dentro de nós? Ele está sentindo tristeza. Como nós entendemos no capítulo anterior, o Espírito Santo de Deus se entristece. E pior, nós pecamos como crentes em Jesus, tendo conhecimento. Sabe o que me chama a atenção? Abra sua Bíblia em 2 Pedro 2, 21. Irmãos, esse texto me estremece de cima embaixo, de baixo em cima. Sabe por quê? Porque quando eu e você nos tornamos crentes em Jesus, nós conhecemos a graça de Jesus, nós sabemos do amor de Jesus, da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus. Nós sabemos o que é nascer de novo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, porque tudo se fez. Aí se tudo se fez novo, e nós temos esse conhecimento, e sabemos quem é Deus, olha o que Pedro diz, 2 Pedro 2, 21. Diz o quê? Porque melhor lhes fora não terem conhecido o caminho da justiça, do que conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Sabe o que Pedro estava dizendo? Era melhor não termos conhecido nada a respeito da palavra de Deus e de Deus. Porque tendo conhecimento e não obedecendo, tendo conhecimento de Deus e se desviando do Senhor, eu estou desanimado na fé, eu estou meio fraco na fé, tá, mas que culpa Deus tem se você tomou decisões erradas nos seus negócios? Que culpa que Deus tem se você no seu relacionamento não consegue tratar bem a pessoa que está com você? Comportamento gera comportamento. Aí a pessoa está desanimada, abatida, eu acho que aquela pessoa não gosta de mim, eu não vou na igreja não, eu estou triste, eu não estou muito bem hoje espiritualmente. Espera aí, você conhece a palavra de fé, você conhece a palavra de verdade, a palavra de transformação, a palavra que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para os nossos caminhos, a palavra que transforma, que faz uma mudança radical na nossa vida. E agora diz que está abatido, desanimado, tem um conhecimento, mas está se desviando desse conhecimento. Era melhor não ter conhecido nada a respeito de Deus, porque estamos vivendo pior do que os pagãos, do que os ateus, do que os incrédulos, porque eles não têm conhecimento da graça de Deus, por isso que eles fazem o que fazem, mas nós conhecemos. Conhecer e não praticar, a cobrança será maior. Meus irmãos, isso para mim mostra o quanto somos orgulhosos. Nós simplesmente sabemos a vontade de Deus, porque ela é boa, perfeita e agradável. Mas a gente às vezes tem uma dificuldade de obedecer à vontade de Deus e os mandamentos de Deus. A começar em amar e perdoar as pessoas que nos ofendem. Meus irmãos, veja o que diz Hebreus 12, verso 5. Ali diz que as pessoas que são de Deus são submetidas a uma disciplina do Senhor. Hebreus 12, de 5 a 11, não vai dar tempo de falar sobre esse texto, mas eu gostaria que você pudesse ler esse texto. As pessoas que perdem as recompensas espirituais, porque elas conhecem, mas não querem viver. 1 Coríntios 9, 24 a 27. E pior, elas vão sofrer as consequências na vinda de Jesus Cristo. Colossenses 3, 22 a 25. Jesus disse que a comida dele era fazer a vontade do Pai.
João 4,34. Então a vontade de Deus é digna na vida de Cristo, na palavra de Deus, e a vontade de Deus deve ser digna na nossa vida. Então qual é a vontade de Deus para mim e para você? Que tenhamos uma vida cheia do Espírito Santo, que possamos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Olha o que diz Efésios 5,17. Esse texto dá para a gente ler, que é só um versículo. O apóstolo Paulo, direcionado pelo Espírito Santo, ordenou o quê? Por isso não sejam insensatos, mas entendam qual seja a vontade do Senhor. Meus irmãos, quais são as recompensas daquele que faz a vontade do Senhor? A gente encontra muitas recompensas. Marcos 3,35 mostra que a gente se regozija em profunda comunhão com Cristo. Quando eu tenho comunhão com Cristo, eu faço a vontade de Deus diariamente. Quando eu faço a vontade de Deus, eu simplesmente amo viver na presença de Deus. Eu amo orar, eu amo ler a Bíblia, eu amo ter intimidade com o Salvador diariamente. Mas a vida tem sido tão corrida que as pessoas só pensam em Deus ou num dia de culto, ou quando chega a hora de dormir e olhe lá, vai orar, já está um bagaço, cansado, sem condições de ler a palavra. Como vamos nos encher do Espírito Santo se Deus não tem sido prioridade na nossa vida? É por isso que eu olho para esse texto de Tiago e vejo exatamente que aqueles que amam ao Senhor terão recompensas gloriosas, porque o nosso Salvador é quem conduzirá a nossa história. Mas nós temos que lutar para não fazer o mal, conhecendo o bem. E eu pergunto aos irmãos, qual é a nossa relação diante da vontade de Deus? Nós temos obedecido à vontade de Deus ou desobedecido? Tiago falou, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Quem obedece a Deus, pode até mesmo ter uma vida difícil, mas obedecendo a Deus, Deus te encherá de bênçãos diariamente. Confie em Deus, suas angústias, suas frustrações. Diga para o Senhor, Pai, eu não quero dar um passo sequer se o Senhor não estiver comigo, se não for a tua vontade. Usa a minha vida, Senhor. Talvez você possa ter muita capacitação, talvez você tenha muitos cursos, isso é bom, louvado seja o Senhor, porque Ele te deu condições para isso. Mas não faça de todas essas capacitações o seu Deus. Não ache que você é melhor do que os outros. Tudo aquilo que Deus te deu, faça para a glória dEle e para abençoar quem está do seu lado. A presunção é pecado. Eu e você precisamos ter cuidado com isso. E eu quero encerrar dizendo exatamente que a nossa vida será uma vida mais santa, mais segura, mais feliz, se nós vivermos no centro da vontade de Deus. Repita comigo, eu preciso viver diariamente no centro da vontade de Deus. Eu preciso parar de julgar as pessoas. Eu preciso ser um canal de bênção na minha família, na minha vizinhança, no meu trabalho, na minha escola, onde eu viver. Porque eu quero que Deus seja conhecido através do meu testemunho. Eu não sei como você entrou aqui nesta noite. Talvez você esteja tão preocupado com tantos problemas, que hoje você está vivendo a pior fase da sua história. Você está quebrado, seu relacionamento amoroso caiu por terra, a confiança que você tinha com alguma pessoa também caiu por terra. Talvez hoje você esteja decepcionado com a sua vida, com a sua história. Talvez hoje você esteja até mesmo questionando a Deus, por que, Senhor? Por que eu tenho que passar por tudo isso? Tanto sofrimento, tanta angústia. Talvez você seja uma pessoa que se frustrou, porque você planejou tantas coisas, sonhou com tantas coisas, e nada do que você sonhou deu certo. E Deus está dizendo, você achou que tinha consagrado nas minhas mãos, mas você não consagrou. Você apenas falou de boca para fora. E se aquilo que você planejou não der certo, isso vai frustrar você? É dizer para Deus, Senhor,
Independente do que vai acontecer na minha vida, o que eu quero é que a tua vontade prevaleça nos meus sonhos, nos meus projetos, na minha família, na minha história. Eu convido a igreja a ficar em pé. De uma forma muito especial, eu quero convidar você a vir aqui à frente e a colocar a sua vida diante de Deus e falar: Senhor, meus planos, meus sonhos, aquilo que tem tirado a minha alegria, que tem gerado em mim ansiedade, angústia, que tem tirado o meu sono, Senhor, eu consagro tudo a Ti nesse momento. Tudo é Teu, Senhor, nada é meu. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor venha, Senhor, derramar um bálsamo sobre a minha vida, bálsamo sobre a minha história. Diga para o Senhor: Pai, aqui está a minha história, a minha vida, o Senhor conhece. Eu estou em frangalhos, em pedaços, mas eu creio que nada é irrecuperável para Ti. Se você entende isso, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Consagre sua vida, seus sonhos, seus projetos a Deus, seus relacionamentos. Diga: Senhor, eu quero colocar nas Tuas mãos, que seja a Tua vontade feita nos meus relacionamentos. Talvez você queira se casar e você está sendo precipitado. Deus quer que você se case com essa pessoa, você tem certeza? Consagre a Deus: Senhor, me mostre. Fazer aquele curso na faculdade, será que é esse o curso que Deus quer? Ou é um curso que você quer? Consagre a Deus. A sua vida pertence a Deus, a minha vida pertence a Deus. Nós somos como uma neblina, não sabemos o que vai acontecer amanhã, mas quando consagramos nossa vida ao Senhor, Deus nos proporcionará um futuro de esperança, um futuro de paz, um futuro de bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Pode vir aqui à frente. Coloque a sua vida diante de Deus. Eu quero orar por você. Venha. O Senhor sabe da sua angústia. O Senhor sabe do que tem incomodado você. O Senhor sabe das noites mal dormidas que você tem passado. Talvez o seu maior problema porque você achou que você tinha mais capacidade para resolver alguma coisa. Consagre a Deus agora a sua vida. Diga: Pai, creio que o Senhor vai fazer algo novo na minha história a partir desta noite. Tudo é Teu, Senhor. A minha vida é Tua. Meus sonhos são Teus. Minha família é Tua, Senhor. Meus desejos são Teus. Coloque na mão de Deus, o justo juiz, a sua história. Eu quero orar nesse momento. Eu sinto no coração: há mais pessoas, faça isso agora. Esse momento passa igual uma fumaça. Daqui a pouco vamos embora para nossa casa. Não sabemos o que será o dia de amanhã. Descanse no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor agora, mas de coração, não de boca para fora. Diga: Senhor, eu estou arrebentado, Senhor, machucado, mas eu sei que o Senhor derramará o bálsamo sobre a minha vida. Agora eu entrego tudo a Ti de coração. Deus fará coisas que você nem pode imaginar. Você crê nisso? Vamos orar. Pai, eu quero nessa noite Te agradecer. Te agradecer porque Tiago foi usado pelo Espírito Santo para fechar este capítulo 4, trazendo uma advertência muito séria para os nossos corações. O perigo, o pecado da presunção. Nos perdoe, Senhor. Nos perdoe quando em algum momento achamos que somos melhores ou ostentamos alguma coisa. Nos perdoe, Senhor, porque reconhecemos que somos pó e ao pó um dia iremos voltar. Mas enquanto esse dia não acontecer, Senhor, nós queremos ser, ó Pai, instrumento de glória nas Tuas mãos. Ó meu Deus, o nosso maior prazer é estar nos átrios do Senhor. O nosso maior prazer é ler a Tua palavra, é falar contigo, é estar junto com os nossos queridos irmãos. Meu Deus, nos perdoe, Senhor, se temos vivido uma vida muito teórica na fé, mas zero na prática. Nos perdoe, Senhor, se somos verdadeiros bancos, depósitos de mágoas, de rancores, de ódio. Ajuda-nos a perdoar, Senhor, aqueles que nos fizeram tanto mal. Ajuda-nos a viver como Cristo viveu, mesmo naquela cruz machucado, mesmo naquela cruz sendo humilhado e zombado. Ele teve a capacidade de pedir ao Senhor: Pai,
Perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Queremos ser, ó Deus, como Cristo, ter um coração como o Senhor, segundo o teu querer, tendo a sensibilidade espiritual. Retire de nós o coração de pedra, Senhor, e nos dê um coração de carne, sensível à tua voz. Eu não sei, ó Deus, o que cada um tem passado. Eu não sei qual a frustração que cada um talvez esteja vivendo quanto ao presente e ao futuro. Talvez o passado tenha sido de dor, de vergonha, de angústia. Obrigado, Senhor, porque o nosso passado está nas tuas mãos, o nosso presente está nas tuas mãos, e o nosso futuro com certeza também está nas tuas mãos. E sabemos que o Senhor tem planos de paz, planos de bênçãos, planos de esperança. Cremos que o Senhor, ó Deus, tem um futuro maravilhoso para as nossas vidas. Louvado seja o teu nome, Senhor. Que toda a ação do mal sobre as nossas vidas caiam por terra agora, Senhor, em nome de Jesus. Porque queremos sair daqui, ó Deus, convictos de que aquilo que Paulo falou em Filipenses 1:6 é realidade na nossa vida. Que o Senhor começou uma boa obra em nossas vidas e há de completá-la até a volta de Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor. E eu faço esta oração, meu Deus, consagrando os meus irmãos, minhas irmãs, cada pessoa que veio aqui à frente, nas tuas mãos. Cremos, ó Deus, de uma forma muito especial, que o Senhor tem cuidado de nós. Eu peço as bênçãos do Senhor, o consolo do Senhor, bálsamo do Senhor. E oro, ó Deus, em nome daquele que é a razão da nossa história, que é a razão da nossa vida, Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Dê um abraço quem está do seu lado, diga: o Senhor tem um futuro de bênção para você. Pode dizer isso: o Senhor tem um futuro de bênção para você, em nome de Jesus. Ainda em pé, vamos adorar ao Senhor. Vamos cantar com alegria ao Deus da nossa salvação. Ele é bom, Ele é maravilhoso. Louvemos ao Senhor.